Então Davi se retirou dali e escapou-se para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, e desceram ali para com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha para mim, por gentileza. Olha o que aconteceu. Davi estava sendo perseguido por Saul. Conhecemos a história. Davi, ele recebeu a unção do Senhor sobre a vida dele. Ele foi ungido como rei. Mas aconteceu que depois Davi, ele foi para o palácio. Quando Davi, ele foi para o palácio, Davi começou a ser perseguido pelo rei. Por quê? Porque o rei descobriu que Davi seria o próximo sucessor. Aí Davi, ele começa a correr, se esconder. Entendeu? Davi foi ungido aos 17 anos. Ele tinha uma unção sobre ele, a unção de ser rei. Entenda uma coisa: para algumas pessoas é mais fácil o cumprimento da promessa, para outros não. Para Saul recebeu a unção e logo depois ele já assumiu o trono. Nós lemos isso na semana passada. Ele recebeu a unção, ele deu, o profeta Samuel deu algumas direções do que ele tinha que fazer, ele fez e ele assumiu o reinado. Para Davi não. Davi, ele só assumiu o trono depois de 17 anos. Por que ele assumiu o trono depois de 17 anos? Porque Davi, ele não queria tocar em Saul. Ele falou assim: eu não vou tocar naquele em que o Senhor ungiu, eu não vou fazer maldade para ninguém. Esse foi algo que ele colocou, porque Deus também já tinha rejeitado ele. Falou: Senhor, se o Senhor rejeitou, é o Senhor e ele, mas eu não vou tocar no seu ungido. Irmão, ainda que alguém faça maldade para você, nunca deseje o mal para ninguém, faça sempre o bem. Isso é muito forte. Segundo ponto importante: a promessa se cumpriu. 17 anos. A única coisa que Deus, ele está pedindo para que as promessas se cumpram na sua vida é se mantenha vivo. Se mantenha vivo espiritualmente, se mantenha vivo na palavra, se mantenha vivo fisicamente também. Porque a única coisa que Davi, ele tinha que fazer para que a promessa se cumprisse na vida dele era o quê? Se manter vivo. Não, vou dar uma de super-homem aqui. Eu sou Davi, eu estou ungido. Vem, Saul. Às vezes você deixa com que situações matam a sua fé. Palavras. A palavra do Senhor diz lá no livro de Isaías: levanta tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ter uma atitude de pessoas que é morta espiritualmente, vida mundana. Deus te deu uma palavra no culto da manhã: não aceite ser menos do que a palavra, aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Não aceite ser menos do que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Não aceite elogios menos do que a palavra de Deus te elogia. Se alguém chamar você de gordo, você não chora, porque a palavra do Senhor diz que você é a imagem e semelhança dele. Se alguém te chamar de feio, não fica lá se lamentando. Não aceite elogio menos do que aquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Porque eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que sou. Assumir a sua posição, assumir quem você é. Ah, pastor, mas a minha família. Se fortaleça você e a sua família virá, como aconteceu o salmista Davi. Ele só correu para a caverna de Adulão. Ele se escondeu lá. Aí todo mundo sabendo, e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai descer ali com ele. Davi foi, não sabemos quantos dias ele ficou na caverna. Pode ter passado meses ali ele na caverna sozinho, porque não sabemos a distância que a caverna é onde os pais estavam. Porque antigamente não era como hoje. Nós temos que ir, irmão, até o templo local, porque hoje a gente tem celular. Então, tá na caverna? Tô indo aí. Hoje tem Uber. Hoje você pega um Uber ali. Às vezes tem, por exemplo, Tainara tem mais de 2.000 passes. A gente falou assim: irmãos,
vamos usar esse espaço para ir para a igreja. Aí a gente vai pensando no tempo. Você pega um ônibus, você tem que pegar 1, 2, 3, umas 3 horas para andar com 3 ônibus, porque hoje tem o que? Praticidade, comodidade, que é o Uber. Hoje você pode estar com fome, você bate lá no celular, você pede um iFood, pede alguma comida ali, o motoqueiro está chegando lá na porta da tua casa, pi, 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 pi. É ou não é? Agora vamos pegar em tempos passados, vamos lá para o tempo passado. Era cavalo, irmão. Às vezes demorava para chegar um mensageiro, às vezes demorava para chegar a notícia. Como chegou a notícia que Davi estava na caverna, a gente não sabe. Vamos imaginar que demorou uns 2, 3 meses até a notícia chegar. Mas quando a notícia chegou, todos desceram lá. Às vezes demora tempo. Às vezes nós aprendemos: Deus tem que fazer agora, pá, da noite para o dia. E porque Deus não está fazendo, você quer desistir dele? Não é o fato de Deus fazer ou não fazer, é o fato de quem Ele é para nós. Nós estamos tendo intimidade com Ele, nós temos o nosso momento de oração, nós estamos colocando louvores para nós buscarmos a presença dEle. O que nós temos alimentado? Como nós temos alimentado o nosso espírito? Eu tenho alimentado com o quê? Busco a Ele somente quando eu preciso, eu oro quando eu preciso. Até nós falamos para uma pessoa, quando você precisar você me liga. Não é quando você precisar não, liga quando não precisar também, né? Porque tem pessoas que só ligam quando precisa. Não, quando não precisar, liga também. E às vezes nós ligamos para Deus quando só precisa, né? E ajuntou-se a ele, versículo 2: e ajuntou-se a ele todo homem que se achou em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe dele, e era uns 400 anos. Sabe por que esses homens se ajuntaram a Davi? Esses homens se ajuntaram a Davi não porque ele tinha alguma coisa que Davi poderia oferecer fisicamente, porque Davi não tinha nada, tinha perdido a família, tinha perdido tudo, estava sendo perseguido. Mas por que eles seguiram a Davi? Porque eles sabiam que Davi tinha algo que fazia com que eles pudessem alcançar lá na frente, ser pessoas melhores. A essência, a unção está sobre eles, sobre Davi. É o que fez eles seguirem a Davi. Eu estava conversando ontem com os jovens. Ontem teve a juventude e foi trocada a liderança. Ontem a Tainara e o Lincoln assumiu a liderança da juventude por 2 anos, podendo aumentar ou diminuir, depende, né? E os jovens ficou na porta da igreja ali, e eu conversando com um dos jovens, falando: não, traga jovens, os seus amigos e tal, para participar, pontuação e aquele negócio bacana que a gente, nosso jeito de fazer. E aí um jovem falou assim: pastor, mas eu não conheço nenhum jovem da Celebra. Eu falei: não quero da Celebra não, você vai procurar na rua, seus amigos, aquele drogado, aquela pessoa perturbada, Aí ele falou assim: mas eu falei: não, eu prefiro pessoa que não conhece nada do que uma pessoa que conhece. Porque tem muita gente, irmão, que tem um coração endurecido. Ele não aceita porque ele já conhece muito do evangelho. É como você querer endireitar alguém, entendeu? A pessoa, ela precisa estar com o coração aberto, que muitas vezes aquela pessoa ela só está esperando a manifestação nossa, dos filhos de Deus. Mas porque nós estamos olhando para o nosso problema, para a nossa dificuldade, nós esquecemos de manifestar Deus àquelas pessoas. Amém? Então eu disse para esse jovem ontem, eu falei: não, traga eles mesmo, é esse mesmo que tem que vir, porque esses que estão com o coração aberto para conhecer ao Senhor. Agora, aqueles que já são do evangelho, ele precisa se moldar a cada dia mais, para que ele aprenda a cada dia. Eu não posso chegar aqui e dizer: irmão, eu já sei tudo. Irmão, eu não sei nada. Eu estou aprendendo com o Senhor. Todos os dias eu estou aprendendo com o Senhor. Essa humildade faz parte da vida cristã, do verdadeiro evangelho. E aí tem até a música do falecido Lázaro: se tu é crente, então por que tu passa fome? Por
porque nem só de pão viverá o homem. Se tu é crente, então por que toda essa dor? Porque o deserto é a escola do Senhor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos que voltar para a fábrica do Espírito Santo e pedir para o Senhor: Senhor, faz em mim um vaso mais forte. Faz de mim um vaso mais forte. Irmão, hoje tem muito vaso que é frágil. Tem muito vaso hoje que parece casca de ovo. Tocou, quebrou. Mas não quebrou para ser refeito, quebrou para não ser refeito mais. Muita vaso que não era para ser vaso, da vasilha. Não me toque, não me rele. Ô irmão, os nossos antepassados foram jogados na cova dos leões. Muitos, não um tempo tão longe, mas um tempo atual, eles são torturados em regimes comunistas para negar Jesus. Mas eles não negam. Por quê? Porque eles não servem ao Senhor por aquilo que Ele tem para dar. Eles servem a Jesus, servem a Deus, ao Evangelho, por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele tem. Irmão, hoje, nesse período que nós estamos de uma alienação, é complicado. Eu faço faculdade de Direito, irmão, dá uns pés de guerra lá na faculdade, porque é uma doutrinação comunista sem igual. O último estágio para o comunismo ser implantado em um lugar é o cristianismo. É a barreira. O cristianismo é a barreira para o comunismo entrar, porque é o socialismo preparação para o comunismo. O que impede o comunismo de entrar é o cristianismo, porque o cristianismo tem princípios, práticas. E aí os professores começam a dizer: o comunismo não é aquele bicho de 7 cabeças. O mais incrível e triste é que entrou até dentro da própria igreja. Tem muitos pastores assim. Por isso que eu falo que é perigoso, irmão. É difícil. E perseguem. É uma guerra ideológica. Às vezes eu dou uns pés de guerra lá na escola com um joguinho de cintura. Teve uma aula que eu falei pro professor assim: tá na matéria? Tá na ementa? Se não tá na ementa, eu vou me levantar e vou me retirar. Aí o pessoal falou assim: não, mas você é covarde. Eu falei: eu não sou covarde, eu não posso discutir com ele sendo que eu não tenho argumento. Ele é um professor de doutorado, ele está pregando isso há muitos anos. Eu preciso ter as ferramentas necessárias para convencer ele daquilo que eu creio, que agora não é o momento. Às vezes eu tenho que recuar para depois eu avançar. E aí o professor, ele foi, falou a mesma coisa. Aí eu olhei para o aluno e falei: você está vendo? E era um policial que falou para mim: você é covarde, você ia fugir da sala. Eu falei: não, eu espero a oportunidade para fazer. Eu não vou entrar em briga que o Senhor não está comigo, irmão. Amém? Se o Senhor está comigo, aí eu prego. Porque você não precisa pregar, irmão, toda hora. Você só precisa da hora certa para você pregar. Você entendeu? Quem entendeu, diga amém. Irmão, você não precisa pregar para a tua família toda hora, irmão. Você só precisa da hora certa para você pregar. Testemunho, porque aí vai surgir uma oportunidade, e nessa oportunidade, uma sementinha que tu plantou, meu amigo, fica pro resto da vida. Eu mando a listagem de oração. Tem a listagem de oração. E aí eu mandei essa semana um vídeo. E a minha prima estava no hospital ia fazer cirurgia. Ela falou: primo, ora por mim, eu estou no hospital fazendo cirurgia. Eu falei: ora. Mandei uma oração, falei: manda para mim quando você sair e tal, e tal, e tal. Não sabia de nada. É a oportunidade de você plantar a sementinha do Evangelho no coração. Mas às vezes a gente quer o quê? Brigar, discutir, fazer a pessoa engolir aquilo que a gente acredita. Irmão, a pessoa vai engolir o que a gente acredita quando eles vêem em nós se realizar. Quando nós tivermos aquela convicção daquilo que a gente acredita. Glória a Deus.
Então guarde essa palavra no teu coração. Qual palavra, pastor? Primeiro, não aceite ser menos do que a palavra de Deus diz que você é. Sou feio? Não, sou lindo. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim. Se a palavra de Deus está dizendo assim, meu irmão, não aceite menos do que a palavra de Deus está dizendo. Sou pobre? Não, porque a palavra do Senhor diz que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Que nós temos a riqueza dada pelo Senhor. Mas por que não aconteceu? Porque no momento certo vai acontecer. O problema é que não acontece. Pastor, e que mais? Isaías capítulo de número 1, versículo 19 diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. Senhor, está escrito, eu tenho que comer o melhor dessa terra. Agora aí é uma percepção diferente. O que é o melhor da terra para você? Às vezes o melhor da terra para mim é um arrozinho e feijão com uma saladinha, saladinha só, um tomatinho, uma alfacinha. Esse é o melhor para mim. Eu estou realizado. Agora, se você tem um desejo de comer um salmão, um camarão, umas ovas de peixe, o irmão já deu uma ânsia ali. Olha que coisa interessante. Tudo depende da perspectiva que você olha a situação. Para uns é ova de peixe, para outros é o quê? Caviar. E pagam milhões por aquilo. Bilhões. Para uns é arroz papa, e para outros é um risoto. É a sua perspectiva, irmão. Vai ser grande na sua vida aquilo que você valoriza. Vai ser grande na sua vida aquilo que você evidencia. Se é um problema, ele vai ser grande. O salmista Davi, ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Por um certo momento ele olhou para os montes, e ele estava fazendo dos montes muito alto, ao ponto dele dizer o seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele entendeu que o Deus dele era muito maior do que o problema dele. Vai ser grande na sua vida aquilo que você evidencia. Para um elefante, o que para ele é um rato. Olha o tamanho do rato, olha o tamanho do elefante. Ou vamos falar o contrário? Olha o tamanho do elefante, mas olha o tamanho do rato. Tem gente que tem medo de barata. O que a barata pode fazer, irmão? Mas aquela pessoa não tem medo da cobra. Por quê? Porque depende de como você tem olhado para aquilo. Então vai ser grande aquilo que você evidencia, seu problema, suas preocupações. Segundo ponto que você tem que guardar: a promessa vai se cumprir, mas se mantenha vivo para que ela se cumpra. Vivo na fé, vivo no acreditar. Continua vivo, acreditando que Deus vai cumprir. Era a única coisa que Davi tinha que se manter. Davi não queria, terceira coisa, não aceite, não deseje a maldade para aqueles que te fez mal. Cada um colherá do seu fruto, mas que não seja das suas mãos. Saul morreu. Quando Saul morreu, Davi ficou sabendo. Um homem chegou lá para Davi e falou: Davi, eu matei Saul. Como foi? Ele contou. Mas não foi esse homem que falou que matou Saul que tinha matado realmente Saul. Mas esse homem chegou para Saul querendo que Davi desse glamour a ele. Ah, você matou meu inimigo? Cara, você vai receber ouro, vai receber terra. O cara achava que Davi ia fazer isso. Mas o que Davi fez? Mata-o.
que ele mandou mata porque você matou um ungido do Senhor. Eita! Irmão, isso é muito forte. Davi, ele mandou matar o cara que diz que tinha matado Saul. Mas Saul não era perseguidor de Davi. Saul não queria matar Davi, pois é. Mas Saul ele não queria pelas mãos dele, nem pelas mãos de outra pessoa. Não deseja a maldade para aqueles que estão te desejando mal. Faça o bem. Amém? E esteja reunidos em um mesmo lugar, mesmo propósito, acreditando que vai se cumprir a promessa da sua vida. O evangelho fraco e frágil é aquele que tudo, se Deus está fazendo é porque Ele é contigo, varão valoroso. E se Deus não está fazendo é porque você está no erro, no pecado, alguma coisa está errada, irmão. Se Deus não está fazendo, Ele continua sendo Deus. Uma hora Ele vai fazer, mas eu vou continuar orando, vou continuar buscando, vou continuar crendo, vou continuar acreditando, vou fazendo firme, vou cumprir o meu sacerdócio diante do Senhor, e quando eu estiver lá dentro do templo, a promessa se cumpre. Amém? É assim. E assim Deus o fará.